Então, vamos lá. Tá todo mundo enxergando aqui direitinho? Sim? Tranquilo, professor. Sim, sim. Tá bom. Então, vamos lá. Primeiro exercício, eu vou começar pelo segundo, tá? O que a gente está falando aqui? Eu quero saber se o número ele é par ou ele é ímpar. Quando que eu sei que o número é par? Quando que eu sei que o número é ímpar? Se eu pego o número, divido ele por 2 e o resto for zero, quer dizer que o número é par. Se o resto for diferente de zero, quer dizer que o número é ímpar. Ok? Exemplo, né? 2 dividido por 2 dá 1 e o resto é zero. Então, 2 é par. 5 dividido por 2 dá 2 e o resto é 1. Então, ele é um número ímpar. Uma forma simples de implementar isso é utilizando a função mode, que é essa aqui, ó. É a porcentagem. O que eu faço? Quando eu uso a porcentagem, eu tenho um número, porcentagem outro número. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando N1, dividindo N1 por 2, ok? Mas em RESP, eu não vou salvar o resultado. Eu vou salvar o resto, ok? Então, N1, porcentagem 2, eu faço a divisão por 2, mas eu não mando para a RESP o resultado, e sim o resto, ok? Ele elimina o resultado, eu só fico com o resto armazenado. Então, se eu venho aqui, está demorando um pouquinho, porque é a primeira vez que eu estou rodando ele hoje, o Colab hoje. Então, 5 é ímpar. Por que é ímpar? 5 dividido por 2 dá 2, o resto é 1. Então, RESP vale 1. 1 é igual a zero? Se 1 for igual a zero, ele dá um print, o número é par. 1 não é igual a zero, então ele não entra nesse if. 1 é diferente de zero? É. O número é ímpar. Ok? Entendi, professor. Obrigado. Porque eu não sabia o que o porcentagem fazia certinho. Fazia, né? Uhum. Ele faz isso e a gente vai usar isso muito para geração de números aleatórios. Não, beleza. Tá? Quando a gente entrar em Machine Learning, a gente vai precisar usar conjuntos testes, e esses conjuntos testes, eles têm que ser gerados de forma aleatória, senão ele não pode ter intervenção humana. Aí a gente vai usar muito essa porcentagem aqui, mas aí quando chegar lá, eu explico, ok? O próximo a gente tem aqui, né, que na verdade foi o primeiro. Eu tenho dois números, fiz o input de dois números inteiros e quero saber qual que é o maior ou se os dois são iguais. Tá com probleminha de... Pronto. Então, o que acontece? Digitei os dois números. Se N1 for maior que N2, o maior número é N1. Se N1 for menor que N2, o maior número é N2. Se N1 for igual a N2, os números são iguais. Ok? Aqui eu precisei analisar todas as condições porque eu estava usando um condicional simples. Tem um jeito de facilitar esse cálculo, esse código aqui, de tornar ele mais eficiente. Para isso, a gente usa estruturas condicionais compostas. Ok? Então, até aqui a gente viu A simples, vou só pôr aqui em negrito. Agora, a gente vai entrar em estrutura condicional composta.
colocar aqui, então, 2. A gente tem dois tipos. A gente tem o else e o if else, ok? O primeiro que a gente vai ver aqui, o 2.1, vai ser if mais else, ok? Quando que eu uso if e else? Quando o problema ele possui somente, vou até pôr aqui maiúsculo, duas condições, ok? Ou seja, uma é o contrário da outra. Como que é a estrutura do if? Eu tenho do if com else. Eu tenho if, condição. Dois pontos. Aí aqui embaixo, se a condição for satisfeita, eu tenho os comandos. Se não, else, dois pontos, eu tenho os outros comandos. Ou seja, se eu não satisfizer a minha condição, automaticamente eu entro no else, ok? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Eu só posso usar if else quando o problema só tem duas condições. Se essa condição aqui não foi verdadeira, essa aqui é, ok? Então, necessariamente, eu vou executar os meus comandos, ou aqui, ou aqui. Quando eu tenho só o if, eu só executo o comando se a condição for satisfeita. Se por acaso eu não tivesse esse if aqui, né? Se eu não tivesse o if do 8 e digitasse dois números iguais, não ia acontecer nada, porque eu não tratei a condição de dois números iguais. Aqui, no if com else, a condição não foi verdadeira, automaticamente eu vou para debaixo, tá? Aí, como que eu faço então para resolver esse problema aqui? De receber dois valores e informar qual que é o maior. Como que vocês acham que eu faria isso? Alguém consegue tentar dar uma ideia? Ninguém, gente? Como que eu faço isso aqui então? Aqui eu tenho três condições. Então eu tenho que transformar essas três condições em duas. O que que eu vou fazer então? Quando eu tenho dois números, ao invés de falar, analisar qual que é maior de cara, eu vou analisar se eles são iguais. Porque aí eu só tenho duas opções. Ou eles são iguais, ou eles são diferentes. Ok? Então, recebi dois números. If N1
igual a N2, eu tenho um print os números são iguais. Else, os números são diferentes. Se eles são diferentes, ou N1 é maior, ou N2 é maior. Eu só tenho duas opções, porque eles são diferentes. Então, o que eu vou fazer? Dentro do else, né, eu vou pôr aqui, só para vocês terem como referência. Os números são diferentes. Entrei no else. Dentro do else, eu vou ter if N1 maior que N2, print maior número é N1. Ô Sabrina, precisa necessariamente dar esse comando depois do else ou pode ir direto pro if? Ah, você está falando print, os números são diferentes? Isso? Isso. Não, eu pus só para vocês verem que ele vai entrar no else, tá? Tá? Mas não precisa não. Então, vamos lá. Se N1 não é maior que N2, automaticamente N2 é o maior número. Vou colocar aqui. Então, eu vou digitar 3 e 3. Os números são iguais. Ou seja, eu entrei aqui. 3 e 2. Os números são diferentes. Eu entrei nesse else e entrei, o maior número é 3. Eu entrei no primeiro if. Agora a gente vai pôr N2 maior. Os números são diferentes. Entrei no else e entrei no else de novo. O maior número é 2. Ok? Aí aqui, ficou claro, gente? Vou mandar o código aí para vocês. Vou mandar pelo WhatsApp. Porque por mensagem ele tira a indentação. Só abrir o WhatsApp aqui. Mandei o código aí, gente. Agora vamos analisar. Posso continuar? Sim? Pode. Aqui, ó. Aqui eu gastei 9 linhas de código. Vamos deletar os espaços. A gente vê. Eu tenho 8 linhas de código aqui. Aqui eu tenho 10 linhas de código. Por que é vantagem eu fazer esse no lugar desse? Porque aqui, independente
de entrar nesse se aqui, independente, vamos supor, eu tenho 3 maior que 2, ok? Eu entrei nesse if. Independentemente de ter entrado nesse if, ele analisa os dois de baixo, ok? Quando eu tenho o if e o else, se eu tenho alguma opção verdadeira, ele para de ler o resto do programa. Então, se eu tenho um if que, se eu digitei 2 e 2, ele entra nesse aqui e já trava o resto. Então, ele para a execução, o programa fica muito mais rápido, porque eu não tenho que ficar testando outras condições. Qual que é a pior das hipóteses? Eu digitar N2 sendo maior que N1, porque aí ele vai entrar nesse if, aí ele vai entrar nesse else, vai entrar nesse if para poder chegar nesse else. Então, essa é a minha pior hipótese, ok? Mas, se eu digitar, se eu digitar dois números iguais, por exemplo, ele já trava, ok? Ficou clara a ideia? A outra estrutura, ó, quem cala consente, hein, gente? Qualquer coisa, abre o microfone aí. A outra estrutura que a gente tem, tá joia, né? É o if e o else if. Então, vou colocar aqui. Nosso 2.2 vai ser if mais else if, que aí em Python é o if, o que é muito estranho, mas enfim. E aí, como que é ele? Eu uso ele sempre que o problema toda vez que eu tiver mais de uma condição, eu posso usar o else if. Por que eu tenho que ter mais de uma condição? Porque é uma estrutura condicional composta, ou seja, o else if só existe porque existe um if. Então, eu preciso de pelo menos duas condições para poder usar o else if, tá? E aí, como que ficaria, como que é o comando, né? Como que é a estrutura do else if? Eu tenho if, condição, da mesma forma, e aí eu tenho os comandos. Aí eu tenho else if, só que aqui eu também coloco a condição. E os comandos. A estrutura dele é muito parecida com o se. Na verdade, ele é igualzinho o se. A diferença é que eu ponho esse el aqui antes do if. E o que esse el antes do if faz? Ele trava a execução dos códigos que estão para baixo. Se essa condição aqui for satisfeita, ele não entra no else if. Se eu tiver 3 else ifs e o primeiro for satisfeito, ele não analisa os de baixo. Então, ele é como se fosse uma trava que esse aqui não tem. Ok? Se eu entrei, se eu entrei nesse primeiro, ele já trava os dois de baixo. A gente não percebe a diferença porque os nossos programas são muito pequenos. Então, o tempo de execução é muito pequeno também. Então, não dá para perceber, tá? Agora, tem que tomar cuidado que eu tenho que tomar cuidado com o problema em que eu vou estar implementando isso. Por quê?
Aqui eu posso usar o else if, porque uma condição automaticamente anula a outra. Se eu entrei nessa, quer dizer que essas aqui são falsas. Aí eu posso usar o else if. Agora, nem todo problema é assim. Se eu tiver alguma possibilidade de uma opção, de uma condição, não anular a outra, eu não posso usar o else if. Ok? Então, repetindo, eu só posso usar o else if aqui, ó, porque a satisfação de qualquer uma dessas condições anula a satisfação das outras. Ok? Só colocar aqui. E aí ficou faltando a gente falar dos operadores. Aqui a gente tem os operadores aritméticos. E agora a gente vai entrar aqui, que vai ajudar muito, com os operadores lógicos. Que são o i. Por enquanto a gente vai ver o i e o ou. Que vem lá do, né, que vocês viram lá no C, em funções alinhadas, no C do Excel. Ok? Então, primeiro a gente vai ver, vai ser o i, né? E ele em Python é end. Quando eu uso i, isso quer dizer que todas as condições devem ser satisfeitas. E eu tenho o ou, que no Python vai ser or, onde eu tenho que ao menos uma condição deve ser satisfeita. Ok? Vamos olhar lá no exemplo das notas que a gente estava avaliando. A gente avaliou só as notas. A gente não avaliou as faltas. Não foi isso? Vamos supor que a gente tem que avaliar. Eu estou olhando só se ele passou, tá? Eu não vou olhar a questão da PS, não. Considerando só a condição de aprovado ou reprovado, vou colocar aqui. Vamos supor que eu estou analisando tanto as notas quanto as faltas, ok? O meu if ia ficar como? If nota maior ou igual a 70 e falta menor ou igual a 25. Aqui eu estou considerando que a 25 é o limite, ok? Então, aqui, para o aluno ser aprovado,
Para o aluno ser aprovado, ele precisa da nota maior ou igual a 70 e da falta menor ou igual a 25. Não adianta ele só ter a nota e não adianta ele só ter a falta. Ele precisa tanto da nota quanto da falta, ok? Agora, vamos supor que eu quero saber, eu quero ver a condição dele ser reprovado, ok? If nota menor que 70 ou falta maior que 25. Quando eu inverto o raciocínio, eu inverto a lógica. Por quê? Para ele ser reprovado, qualquer uma das duas condições me satisfaz. Ou a nota ou a falta. Se eu tiver a nota menor que 70, automaticamente eu fui reprovado. Se eu tiver a falta, o número de faltas maior do que 25, automaticamente eu também fui reprovado. Ok? Então, aqui, o fato de inverter o raciocínio inverte a lógica. Alguma dúvida, gente? Em relação aos operadores? Tranquilo até aqui. Tranquilo, né? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês refaçam o programa das notas. Tem um exemplo dele aqui, ó. Eu quero que vocês refaçam ele utilizando função condicional composta. Pode ser pode ser else if, vocês vão escolher, tá? Eu quero que vocês usem condicional composta. E depois eu quero que vocês façam os exercícios que eu coloquei aqui no arquivo. Eu vou mostrar aqui. Design Class Materials. Exercícios. Ó, tá aqui não. Vou carregar aqui agora. Vou colocar aqui agora para vocês. Enquanto eu coloco, ele não tá deixando eu colocar. Estranho, não tá deixando eu colocar dentro da pasta. Não foi. Podem ir fazendo, tá? O das notas. E aí, qualquer dúvida, me manda, ou me chama aqui no áudio, ou me manda o contato o código no WhatsApp. Ok? Sabrina, no Colab, ele atualiza sozinho? Tem que dar isso. Em atualizar naquele botãozinho de refresh, lá em cima.
que aí ele Aham. atualiza. Mas não dá pra ver exatamente na hora que você tá escrevendo, não, né? Não, não. Tá bom. Mas agora eu já acabei. Então não vou mexer nele mais, não. Se vocês quiserem atualizar aí, ele já está prontinho. Assim, os erros de grafia se sublimam, né, gente? Depois eu dou uma olhadinha. Às vezes tem um N a mais, um tio a menos. Depois eu corrijo direitinho para vocês. Então tá aqui, lista de exercício condicional. Ah, peraí, gente, que não é essa não. Eu vou pôr outra aqui. Não é essa que eu quero, não. Vou lá tirar ela, tá? Não façam download dela, não, que não é ela que eu quero. Nossa, o Teams está tão devagar. Nessa lista, gente, tem dois que a gente já fez, tá? Que é o do par ou ímpar e o do maior e menor. Aí é só desconsiderar, tá? Não tô achando a lista, sabe onde que tá? Ah, eu vou com ela agora. Porque eu apaguei, eu coloquei o arquivo errado, estou substituindo agora nesse minuto. Só um minutinho. Estou subindo com ele agora.
Deu certinho das notas? Pronto, pode baixar lá. Chama capítulo 04, Si. Helena, pode pôr 25.
Tá indo aí, gente? Eu vou colocar lá no Colab um exemplo, tá? Do programa usando faltas, usando condicional composto, tá? Mas aí na próxima aula eu começo a aula fazendo junto com vocês também, ok? Mas eu queria que cada um fizesse da sua forma, porque vocês vão ver que a gente vai ter diferentes formas de fazer o mesmo, de resolver o mesmo problema.
A lista, gente, está na parte de arquivos do Teams, tá? Vocês vão entrar em arquivos, tem lá Class Materials, exercícios. Acharam? Gabriela, você conseguiu achar a lista? Gente, o número de faltas que eu estou falando é o do programa, tá? Não é o número de faltas do BMAC, não.
Bibi Mac, eu nem sei quantas são 21? São 18, Sabrina. 18? Ah. Sabrina, Oi. nesse 3 aqui, como é que eu faço para pessoa só poder digitar o número um ou 2? Aí você tem que colocar. Qual que é o enunciado dele? Na verdade, esse enunciado tá um pouco confuso. Não sei se eu entendi. Acho que é para ou dividir ou multiplicar dois números. Pelo que eu entendi, é isso. Ah, tá. Então, o que que você tem que fazer? Se a pessoa colocar qualquer número que seja diferente de um e diferente de 2, você tem que falar, você dá um print e você digitou uma opção errada. Ah, tá. Beleza. Aí depois, quando eu entrar em estrutura de repetição, aí dá para você permitir para a pessoa digitar o número de novo, para ela tentar digitar o número certo. Mas só com si, por enquanto, ela só tem uma chance, tá? Beleza.
Ah, o 4 eu fiz aqui, Daniel. O 4 tá no Colab. É, Helena, ele é reprovado direto. Gente, quem fez o 2, me manda o código aqui para eu ir dando uma olhada. Como é que vocês estão fazendo? Tanto do 2 quanto dos notas, com utilizando condicional composta.
Augusto, tá faltando você tratar a possibilidade de ter dois números iguais, tá? Augusto, Gabriel, tipo N1 igual a N2 e diferente de N3, tá? Então, tanto Augusto quanto Gabriel tá faltando essa possibilidade. Gabriela, a possibilidade de todos serem iguais e a possibilidade de ter dois números iguais. Rafael, o primeiro if funcionou? É, o de igual? É, Eu acho que sim, deixa eu testar de novo aqui. Que todos os números são iguais, né? isso. Funcionou. Funcionou? Tá. Era só dúvida mesmo, porque eu normalmente eu colocaria um end, mas o Python aceita quase tudo, então eu também não duvido que ele aceite, não. Eu colocaria N1 igual a N2 e N2 igual a N3. Mas, beleza. Júlia, tá faltando você olhar se os números são iguais, se todos são iguais, ou se pelo menos dois são iguais, tá? Gabriel, você tem que mudar. Eu não sei se eu falei o i, mas na verdade, sim, o i eu quis dizer o modo de tratar as duas condições. No caso aqui, do seu exercício das opções, você tem que pôr ou, porque não tem como o número ele ser igual a um, ele ser diferente de um e diferente de dois ao mesmo tempo, tá? Ah, tá, entendi. Então, aí você só substitui talvez eu tenha me expressado mal, tá? Você tem que tratar as duas opções, tanto uma quanto a outra, né? Uma e a outra, mas aí o comando é ou. Beleza, mudei aqui, obrigado. Rafael, questão 3, a mesma coisa que eu falei pro Gabriel, não sei se você escutou. É, if N1 diferente de if N diferente de um ou N diferente de 2.
Eu coloquei isso e deu errado. Eu mudei pro end que deu certo. Porque para cair nessa opção inválida, ele tem que ser diferente de 1 e diferente de 2. Não. Para não poder nem dividir nem multiplicar. Então, Gabriel, volta lá, meu raciocínio foi É, errado. então, eu pensei nisso É, também. eu que viajei, desculpa. Ah, não, beleza. Desculpa, eu viajei. Eu pensei na opção de um número assumir dois valores ao mesmo tempo. O erro foi meu. Desculpa. Não tem problema, não. Na verdade, era para testar se estava sabendo mesmo, entendeu? Brincadeira. Helena, tem uns ifs aqui que você comeu os 2 pontos, tá? Todo final de if tem 2 pontos. Helena, e o seu else if da soma menor que 70, você tem que colocar que ela tem que ser maior, maior ou igual a 30 também, tá? Para poder fazer a PS. Senão você dá direito a fazer a PS. Ah, não, peraí, deixa eu olhar seu if ali em cima. É porque. Ah, não, você colocou um else if. Tá ok. Tá ok, Helena, tá ok. É só o ponto e vírgula mesmo. Aqui ainda tá dando erro no else a P1 menor que a P2. É porque o else não tem condição. O else é o contrário do if. Ou seja, se o if é falso, o else automaticamente é verdadeiro. Aí ele não tem condição, é só else 2 pontos. Ah, tá. Então aqui seria o if. O que você tem que fazer é assim: if AP1 maior ou igual a AP2, aí você Ok. vai substituir a PS pela P2, ok? Faltou o igual. Else, você substitui a P1, porque necessariamente a P1 é menor. Onde faltou o igual aqui mesmo? No if a P1 maior que a P2, Aham. aí você vai colocar if a P1 maior ou igual do lado. Ah, ok. Porque aí você já mata a questão de igual. Se a P1 e a P2 forem iguais, e a PS for. Você substitui qualquer uma delas, mesmo se a Certo. PS for menor. Beleza. Você entendeu a lógica? Agora entendi. Eu vou testar aqui. Acho que vai dar certo. Tá. E aí o else você tira o AP1 menor que a P2, porque automaticamente a P1 é menor que a P2. Eu tirei o else e coloquei if. Não, pode deixar o else. Pra você treinar o else. Mas pode deixar o if também, se você quiser. Beleza. Sabrina, Hum, na 5 eu não entendi o que tá pedindo, se é pra pessoa digitar a letra ou a altura e o peso. Não tá deixa eu ver aqui. especificando. Só vou abrir ele aqui, tá?
Aqui, ó. Faça um programa, aqui não é em C não, tá, gente? É em Python. Que receba a altura e o peso de um produto. Aí nessa tabela aí a pessoa digita A, B, C, D, ou a pessoa digita a metragem e o peso e eu tenho que colocar a categoria? Não, a pessoa vai colocar a altura e o peso. A categoria vai estar dentro do if, Ah, tá, beleza. tá? A categoria é um parâmetro do seu if. A pessoa só vai digitar a altura e o peso. Se a altura for menor que 1,20 e o peso for até 60 gramas, você vai classificar como A. Aí a classificação é o print do seu if, Beleza. tá? Sabrina, eu mandei aí no WhatsApp. Por que que tá dando erro? Ah, vou ver aqui, Ju. A princípio eu não vi nada, não. Vou copiar ele aqui para ver ele no Colab. Tá falando que é na linha 11. Tá. Ah, é porque você colocou um igual só. Aqui, ó, na linha 11, é N1 igual a N2. Ah, tá. Certinho. Aí você tem que colocar na 13 a mesma coisa Não, beleza. e Entendi. na 15 também, tá? Certinho, obrigada. Júlio, o seu deu certinho? Ah, Júlio, o seu eu tava olhando agora, né? Desculpa. Tá. Me avisa se der certo. Daniel, tô olhando o seu agora, tá? Tá faltando você olhar, Daniel, se N1 foi igual a N2 ou N2 igual a N3, tá? O primeiro você olhou a possibilidade dos três serem iguais e a possibilidade de você ter dois iguais. Ô, Júlia, seu problema tá com erro, que se eu digitar o número 2, o 3 e o 3, ele fala que os números são iguais. Pois é, eu acabei de ver isso. Vou acrescentar mais um. Deve corrigir. Faz o seguinte, escreve num papel todas as possíveis opções, com um exemplo,
Tipo, 333. 1, 2, 3. 2, 3, 1. E aí você testa, que aí você consegue ter certeza que tá tudo ok. Sabe, não tem como ver o que tá errado. Achei que era o if else e não é. Tava dando outros erros. Tá, você me mandou onde? Mandei no WhatsApp A5. Tá, Tava usando elif, aí eu troquei por if, mas acho que não tá dando. tá, vou olhar aqui agora. É porque você tá sem conector entre o 170 e o peso. Ah, tá, entendi. Faz sentido. Não, pera, mas o meu tá dando erro. O erro tá na linha 13. O meu erro tá aparecendo na linha 6. Ah, não, pera. É que eu alterei aqui. Mas eu tenho que usar if em todos mesmo, né? Ah, não necessariamente. Tá vendo que você tá pondo um if dentro de um if? Uhum. Porque eu Você poderia, troquei. Hum. você poderia fazer o if e else if. Pois é, eu fiz isso e deu erro. Tipo, na linha 6 usando else if. Mas aí, deixa eu ver. Não. Só que aí o que que você tem que fazer? É, no primeiro caso, tá vendo que você tá olhando que todas as alturas, que a altura é necessariamente ela é menor que 160? 120? Uhum. Você pode colocar embaixo dele o else if, embaixo dele um else if. Na hora que você olha a altura maior ou igual a 120, você tem que voltar com o if de novo. Sim, eu fiz isso, mas. Ó, eu vou alterar aqui. Dá um erro na linha 6 quando eu faço isso. Pera E aí. aí o que que ele fala? Vou mandar print. Tá. Nesse caso aqui, você pode pôr tudo else if, porque um anula o outro, tá? De- Você não tem mais de uma opção ao mesmo tempo. E só outra dúvida relacionada à mesma coisa. É,
quando eu vou digitar, por exemplo, qualquer categoria que esteja nessa zona de peso maior que 60 ou menor ou igual a 90, não aparece a categoria, tipo, o print da categoria. Fui. AG? Não, qualquer uma. Tipo, por exemplo, eu vou dar o exemplo que eu coloquei. Eu coloquei a altura em 130 centímetros e o peso em 70 gramas. E não mostra o print da categoria. Você colocou 130 e 70? Uhum, teria que ser a categoria mas não mostra. É porque você colocou um if dentro de outro if, tá vendo? Ele Hum, só vai entrar na categoria E se ele tiver entrado na categoria B. Como um exclui o outro, você nunca vai entrar nela. entendi, por isso tem que ser tudo elif, né? Então, não, você tem que pôr. Você pode usar tudo if, tem problema não. Só que o seu if tem que ser todo em paralelo. Entendi. Quando você identa, você está colocando essa condicional dentro da outra condicional. Então, para você entrar na categoria H, você tem que satisfazer o seu if em 11, que é da Uhum, categoria B. Você não pode estar na categoria B e H ao mesmo tempo. Então, ele nunca vai chegar no H. O que você tem que fazer aqui é só dar um tab para a esquerda. entendi. Para todos os ifs ficarem alinhados. Porque quando você está com essa escadinha, quer dizer que o último if está dentro do anterior, que está dentro do anterior. Agora deu certo. Entendeu? Uhum, Deve ter sido por isso que o seu else if estava dando errado também, porque ele devia estar falando que o else if, você estava usando um else if sem if antes. entendi. Porque como ele estava dentro do if, ele estava considerando que a condicional estava conversando com o else if, e o else if só existe depois de um if. Ok? Uhum, obrigado. Né? Sabe, qual que é a diferença mesmo do else pro if? O else, eu só posso usar o else quando eu tenho um problema só com duas condições. Se o if não for satisfeito, automaticamente eu executo o que está dentro do else, porque o else não tem nem condição. É else dois pontos, ok? E aí você lembra lá do par ou ímpar, né? Ou o número é par, ou automaticamente ele é ímpar, concorda? Você só tem essas duas classificações. Uhum. Agora, o else if você usa quando você tem mais de uma opção. Mais de duas opções, desculpa. Tá? Olha No esse último que eu mandei, que eu usei o if, eu não sei se deu certo, então. Que eu usei o else. qual que era o programa? Esse é o do altura e do peso, dá o 5. O 5 só dá para você usar o else se você usar if e else if junto. Olha o jeito que eu fiz, eu acho que deu certo, pelo menos do que eu testei aqui. Deixa eu ver. Deixa eu só. Helena, não é Colab, não. Ele a lista de exercícios está lá em arquivos, é um PDF, tá? Entra na parte de exercícios, lá em Class Materials. Rafa, é esse último aqui, né, que você mandou? É. Não, ele não vai dar certo, não. Por que que ele não vai dar certo? Tá vendo que você tem aqui? Você vai N1 menor que 1,2. Beleza. Aí você tem N1 menor que 60 e N1 maior que 60 e menor que 90. Aí ele vai passando, se não for, ele cai no else. Não,
Quer ver? Se você digita um número, digita menor que 1,20 e menor que 60, ele vai cair no if e no else. Ele vai cair em A e vai cair em G. Digita 1,50. Vê se deu print A e print G junto. Agora eu tentei aqui. Ele printou umas quatro letras aqui. É porque, o que acontece? O if, o else, ele é o contrário do if anterior, ok? Então, se você digitar, vamos supor que eu digitei 1,50, ok? Então, eu entrei no primeiro if, N1 menor que 1,2. E aí, eu vou entrar no segundo if, que é N2 menor que 60, porque ele é 50, ok? Aí ele já entra no segundo if. Aí já entra no segundo if. Aí chega no terceiro if, não é válido, concorda? Porque meu valor é Aham. 50. E ele vai pro outro porque o de cima não foi válido. Isso. Entendeu? Aí, Ah, para ele ficar certo, você deixa um if, um else if e um else. Aí dá. por que que ele printou até o i lá embaixo? No caso, eu digitei um valor menor que um i 20. Ah, não. Aí eu tenho que olhar o Ah, resto. não, acho que tem um tab a mais aqui. Ah, não tem não. Ah, entendi. Já achei aqui o erro. O que que eu Achou? faço para consertar agora? Deixa if, else if e else. No lugar de. Do if, else. Eu coloco. Ele. Isso. É if. Os dois. Não. Os dois if. Você vai fazer assim, ó. Deixa eu voltar aqui. Você vai pegar. Ai, peraí, que o seu já foi. Já perdi. Onde é que você mandou? No WhatsApp. Não, você mandou Ah. na turma, né? Achei. Não, porque eu tô cheio de código aqui. O que que você vai fazer? Você tem o if, N1 maior que zero ou N2 menor que zero, ok? Uhum. Aí você tem o else. Aí você tem o if, N1 menor que 1,2. Uhum. Aí você tem if, N2 menor que 60. No Uhum. de baixo, você vai colocar else if. No de cima não precisa? Não, 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 porque aí ele vai dar erro, porque você vai No estar N2 usando. menor que 60? Porque você vai estar pondo um else if antes de um if. Ah, tá. Tem que ter o if, depois o else if e por último o else. Vai ter if, else if e else. Ah, beleza. Já mudei aqui, eu vou testar de novo. Obrigado. Agora testa com 1,50, vê se agora dá certo. E aí esse bloquinho aí já tá ok. Aí você Caiu vai. no A e no C. Hã? Caiu no A e no C. Ah, Ah, não. achei. Aqui o Aí outro o aqui problema tinha é lá erro. embaixo, né? Tô falando assim, esse bloquinho aqui agora tá certo. Você não Uhum. tá printando Não, mas A, eu fiz todos. Eu corrigi os outros do mesmo padrão aqui. mas aí deve ter outro erro, de lógico. Aí eu tenho que olhar. Vou olhar Ah, eu aqui. achei o que é. A Achou? mesma coisa, só que um bloco atrás, um tab atrás. Entendi. Vou tentar de novo. Agora deu. Manda ele aqui para mim. Mandei. Daniel, tá errado, tá? O seu N1, N2, N3, o seu else ele tá errado, tá? Agora eu tô olhando de baixo. Tem problema não, pode usar só o if, tá ok também.
Tá certinho o último. Só o outro do N1, N2, N3, dá uma conferida. Eu já tinha pedido, não já, para você olhar a questão dos números serem iguais, N1, N2, de dois números iguais, e esse else aí também tá errado. O último else. Não, então tá ótimo. Sabrina, Oi. eu não entendi muito bem o comando da 6L quando tá pedindo o preço do produto convertido em gramas. Você vai só multiplicar, você só vai, porque o peso dele tá em quilo, não tá? Uhum, Você só vai multiplicar só vai entendi. transformar ele em grama, Obrigado. né? Agora que eu entendi. Gente, eu acabei de fazer a chamada, tá?